Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Então sente aí que nós já vamos começar. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Duducracia e o tema da aula de hoje serão eles, os filmes. Nós sabemos que existem vários métodos, de se aplicar estudos, principalmente o estudo da história. Nós vamos falar de vários métodos aqui no canal, começando por eles. Como aprender história assistindo filmes. Quer maneira mais divertida? Então vamos lá. Essa nossa aula vai ser dividida em duas aulas. A primeira, que é hoje, nós vamos falar de 12 principais filmes para aprender sobre a história do Brasil. E na próxima aula, filmes que falarão sobre a história de um contexto generalizado, história mundial. Lembrando que os filmes que eu vou listar aqui hoje são filmes que eu assisti, Então eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários os filmes que não estão na lista, mas que vocês também acham importantes para o estudo da história do Brasil primeiro, Nós sabemos que hoje as mídias televisivas estão tomando cada vez mais conta de todos os espaços, via celular, notebook, TV, enfim. Em todos os lugares tem alguém ali com o celular acessando o YouTube para assistir uma videoaula, para assistir um filme, para assistir um clipe de uma música, enfim. As mídias televisivas, as mídias visuais estão tomando cada vez mais conta do universo, do tempo das pessoas. Mas nós precisamos saber do lugar que nós pertencemos. Nós precisamos conhecer o nosso lugar. Por isso, essa aula vai começar com as 12 principais produções para se aprender história do Brasil. E eu vou começar por ele. Uma História de Amor e Fúria. Animação produzida em 2013 que narra a trajetória de um nativo brasileiro que, à procura da ressurreição da sua amada, ele passa por todos os momentos, ou os principais momentos da história do Brasil. Desde as guerras entre tupinambás e tupiniquins, a chegada dos portugueses no Brasil, a revolta da Balaiada que aconteceu lá no Maranhão, a ditadura militar no Brasil, até a Guerra pela Água em 2069. Essa é uma premonição que o filme Uma História de Amor e Fúria tenta fazer. O importante para você que quer aprender um pouco mais de história e ainda mais se divertir, é que esse filme, além de trazer conceitos futuristas, ainda faz uma premonição que vira e mexe está sendo tema de redação aí, nos vestibulares, Enem, como vai ser o futuro do Brasil ou o futuro do mundo? Nós vamos mesmo travar essa guerra pela água? Enfim, este é um ótimo filme, é uma ótima pedida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Dando sequência na nossa listagem, eu trago para vocês o filme Besouro, produzido em 2009 e que trata de uma forma bem crítica como que os negros, depois do fim da escravatura no Brasil, já no século XX, ali no interior da Bahia, como que os negros eram tratados pelos senhores de engenho, pelos capitães do mato, como que era a discriminação do branco para com o negro. Mas o filme Besouro, ele tem algo mais. Ele, além de dar essa perspectiva social, ele traz também uma visão religiosa, uma visão do Umbanda, tendo ali alguns personagens da mitologia umbandista, como por exemplo o Exu, Oxóssi. Enfim, Besouro é um filme lindo, que também tem a linda história da construção da capoeira. O personagem principal, o Manuel, que leva o apelido de Besouro, por parte dos seus movimentos, ele conseguir parecer que flutua no ar. Besouro é um filme importante para aquela pessoa que quer conhecer sobre como eram os tratos
como era a sociedade mesmo pós-escravidão. Será que o negro, depois da Carta Áurea, né, depois da Lei Áurea, ele foi realmente libertado? Uma ótima pedida e um ótimo filme. Não se esqueçam, é? Dando sequência nessa mesma linha ideológica, nós temos Quilombo, filme importantíssimo de 1984, que traz Tony Tornado, o grande Tony Tornado no papel de zumbi, né, num período ali de revolta mesmo dos escravos, que todos fugiam lá para a Serra da Barriga, lugar onde ficava ali os quilombos, né? E justamente o mais famoso dele, o Quilombo dos Palmares. O filme trata justamente uma discordância de Zumbi com o seu avô, né, Ganga Zumba, e mostra também o enfrentamento da guarda imperial, do exército imperial, né, contra os escravos, a tentativa de dizimar, a tentativa de acabar com tudo isso. Quilombo, um filme ótimo para entender o processo de escravidão no Brasil. De 1996, uma das minhas produções favoritas do cinema brasileiro, Canudos, ou Guerra de Canudos, né? O filme Canudos mostra um período em que a população não estava entendendo muito bem o que era essa tal de república. Ele se passa na transição do governo de Deodoro da Fonseca para o governo de Floriano Peixoto, e nós sabemos muito bem que esse período é tido como o período de República Velha, né? O governo precisa cobrar impostos e o povo não sabe por que está pagando, e aparece então Antônio Conselheiro na sua visão, representação messiânica, muito bem representada pelo Zé Wilker lá na época. Canudos, além da perspectiva social que nós temos que ter sempre quando vamos estudar história, ainda mais pelos filmes, Canudos traz a perspectiva religiosa. Por isso, a Guerra de Canudos é conhecida como uma revolução messiânica, por trazer um Messias, né? Por trazer a visão de um Salvador naquele período. Além dessas questões políticas, nós temos também retratado muito bem no filme a seca nordestina, né? O quão pouco aquela população dispunha para sobreviver. Este é um filme ótimo e sempre que eu posso, eu estou passando para os meus alunos, para a gente analisar todos esses aspectos. Dando sequência, então, ele. Uma loucura, eu confesso que eu assisti a esse filme no tempo de faculdade. Não é um filme hoje tão atrativo, até por conta da filmografia. Ele ainda é no período onde os filmes vinham em preto e branco. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Considerado um marco no cinema brasileiro, né, na produção cinematográfica nacional, produzido, né, em 1964. Olha que ano, importantíssimo ano para a história do Brasil, né, ano que começou aí o período militar no Brasil. Vamos lá, Deus e o Diabo na Terra do Sol tem quase que a mesma pegada de Canudos, né? Tem ali a perspectiva religiosa, o segmento da religião, o que a religião, o jeito que a religião tenta conduzir os fiéis, né? A crença acima de tudo. Mas Deus e o Diabo na Terra do Sol traz mais coisas. Além de ser um filme importantíssimo por esse quesito messiânico, ele também traz a relação dos coronéis, né? A relação dos coronéis para o seu curral eleitoral, né? A relação dos coronéis, aquele que tem mais com os que tem menos. O coronelismo no Brasil também traz como eram os modos, os meios cangaceiros de se viver. Deus e Diabo na Terra do Sol, um clássico do Brasil. Vou voltar a dizer, não é tão atrativo, pois ainda em cinema preto e branco. Mas, para compreender todo aquele período de República Velha, é uma ótima pedida. E tem uma curiosidade, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele foi lançado 2 semanas antes do regime militar ser instaurado no Brasil. E o diretor Glauber Rocha, então, faz a crítica em cima
do filme ao militarismo, né? De como que os coronéis lidam com as pessoas de maneira autoritária. Se vocês, então, desejam compreender este período de República Velha, Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma ótima pedida. Para compreender um pouco mais sobre Era Vargas, nós temos lançado em 2014 com o protagonista Tony Ramos, né, fazendo o papel de Getúlio Vargas, o filme Getúlio Vargas, que vai contar o segundo governo Vargas. Não confundam na hora que for assistir, tá? O filme Vargas conta principalmente o finalzinho do segundo governo, quando o principal segurança de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, vai fazer aquela besteira de dar um tiro no pé do principal opositor de Getúlio, né, o Carlos Lacerda. O filme vai se passar basicamente dentro do Palácio do Catete, até então morada do presidente da República, no Rio de Janeiro, e mostra como que foi, né, o processo de desligamento, digamos assim, de Getúlio do poder, como Getúlio estava lidando com a pressão popular, a pressão dos opositores, e como que foi toda essa maquiação da tentativa de assassinato. É um filme muito bom para quem quer entender a política brasileira e os seus entremeios, os seus emaranhados. Eu nem vou dizer o que aconteceu com Getúlio no final do filme, ok? Vocês vão assistir e depois comentar aí. Firmeza? Mas é um ótimo filme, Getúlio Vargas. Deste mesmo Getúlio Vargas, mas agora do primeiro período, vou fazer um parêntese, né? Vamos separar as coisas. Getúlio Vargas teve 2 vezes no poder. A primeira porque ele quis, e a segunda porque o povo quis. A primeira foi de 1930 a 1945. 1930 ele entra com uma revolução por livre espontânea vontade. E em 1945 ele sai de livre espontânea pressão do Café Filho, né, que vai falar, pô, você gosta do Hitler, como você vai ficar no poder, nós vencemos a guerra, enfim. Então tem 2 momentos Vargas. O filme anterior, né, o Getúlio Vargas, ele se passa no segundo momento Vargas, no período em que Getúlio ganha a eleição e entra democraticamente. Mas este vai passar no primeiro período do governo Vargas. Olga, de 2004. Gente, quem tem coração mole, não assista. Tô brincando, assiste sim, é bom chorar às vezes. Olga, interpretada por Camila Morgado, né? Olga Benários, uma comunista judaico-alemã que vem para o Brasil para ajudar em um processo revolucionário que ficou conhecido como a Intentona Comunista. Ali pelos anos de 34, 35, ela se casa com o comunista, o maior comunista do Brasil, Luiz Carlos Prestes. O filme Olga, então, mostra a história dessa mulher, dessa forte mulher, mulher batalhadora, que nos entremeios, então, ela é presa e mandada de volta para a Alemanha, mas agora para um campo de concentração, porque vocês sabem muito bem que no mesmo período Vargas, aqui no Brasil, nós vamos começar lá na Europa a Segunda Guerra Mundial, e os protagonistas dessa guerra, um deles, Adolf Hitler, que adorava matar judeu em câmara de gás. Olga Benários, presentinho de Getúlio para Hitler. Mas falando da produção, é um filme lindo, muito indicado para trabalhar em sala de aula, porque vai contar desde o Holocausto, né, até a política brasileira, que é muito importante a gente fazer essa ligação. Não basta só saber o que está acontecendo no Brasil, nós precisamos saber o que acontece no Brasil, e no momento que as coisas acontecem, nós precisamos também entender o que está acontecendo lá fora. Por isso Olga faz este meio campo, em que aqui está acontecendo a intentona comunista, a tentativa de tirar Getúlio, e lá fora os campos de concentração estão abarrotados, né, pelos prisioneiros, principalmente do regime nazista, que foi acusado aí pela morte de pelo menos 6 milhões de judeus. Olga Benários. Vamos lá? Vamos na sequência? Ok, agora nós vamos falar de ditadura militar no Brasil.
A minha indicação para vocês sobre a ditadura militar no Brasil é dele, né? Batismo de Sangue. Um filme baseado no livro de Frei Bento, que conta a história de 4 frades, né? No processo de formação para padres, que entram em uma organização revolucionária para lutar contra a ditadura militar aqui no Brasil instaurada, né, nos anos 60, onde o filme se passa. O filme é importante porque, além de trazer essa perspectiva da religião, o filme Batismo de Sangue, ele vai trazer essas duas perspectivas. De um lado, a ditadura acontecendo com tortura, com violência, os meios do DOI-CODE e DOPS lidarem com a informação, como que as pessoas faziam para espalhar o que elas queriam dizer, os jornais clandestinos. E a outra visão, a perspectiva religiosa, né? Como que informação para padres vão ingressar em um grupo revolucionário. O filme Batismo de Sangue é um filme importantíssimo para a gente nunca mais falar na volta de militares no governo do Brasil. Então para de ser babaca de pedir a volta dos militares. Galera, este é uma produção de 2013, uma das poucas produções sobre este assunto, Estrada 47. Um filme bom, um filme ótimo para a gente então entender sobre a participação da FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil serviu tanto a Primeira como a Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra na linha de frente ali, né? 25 mil homens foram lutar ao lado dos ingleses, dos franceses, dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Estrada 47 vai mostrar então a trajetória dos soldados ali próximo à principal batalha que os brasileiros travaram, né? A Batalha de Monte Castelo. Vai mostrar o quão nós estávamos despreparados para uma guerra. O filme Estrada 47 é um filme ótimo para a gente então entender como que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, esse é louco. Um filme em formato de documentário, produzido em 2012, o dia em que durou 21 anos. Eu adoro, sempre eu tô lá assistindo, porque muitas pessoas negam essas participações externas, e o dia que durou 21 anos vai falar justamente disso. Os documentos secretos, os áudios, as gravações da época da instauração da ditadura no Brasil em 1964, mas com a influência dos Estados Unidos da América. E nós sabemos o porquê, né? Os americanos estavam com medo do Brasil virar o maior país comunista da América, porque Cuba já tinha ganhado a Revolução Cubana. Enfim, o dia que durou 21 anos vai trazer, além de fotos, gravações, áudios, comentários de principais historiadores do Brasil sobre esse período, né, macabro da nossa história, da história política do Brasil, a ditadura militar. E o filme, logicamente, faz essa alusão, né? O dia que durou 21 anos, 21 anos de duração que nós tivemos na nossa ditadura militar. Uma ótima pedida para a gente entender, então, sobre política, como que a ditadura foi instaurada no Brasil, porque não foram só os brasileiros, o exército brasileiro que tomou o poder, os americanos também. Agora vamos falar dele. Um dos meus filmes favoritos está, junto com Canudos, né? Está na minha lista de filmes favoritos, inclusive de todos os filmes que eu já vi, um romance. Um romance chamado O Tempo e o Vento. Estrelando, né, a grandiosa Fernanda Montenegro e o Thiago Lacerda. O Tempo e o Vento narra a história da briga, das discórdias de duas grandes famílias lá do sul, né? Os Amaral e os Terra Cambará. Mas, além de ter um contexto muito bem entrelaçado, O Tempo e o Vento conta também mais ou menos ali 150 anos de história até a consolidação do Rio Grande do Sul como um estado brasileiro, né? Desde as divisas lá com o Uruguai, as guerras travadas lá embaixo, as missões jesuíticas, as disputas entre os espanhóis por aquele pedaço de chão. O Tempo e o Vento, por mais que seja um romance,
É um filme ótimo para a gente compreender a importância dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para a política, para a geografia do Brasil também. Aliás, tem uma história, a nossa listagem dos principais filmes para compreender a história do Brasil. Ele, que também mora no meu coração, Eles Não Usam Black Tie, um filme importantíssimo para você aí, ó, que está encerrando o ensino médio, para você que vai prestar vestibular, que vai fazer o Enem, para entender como os movimentos sociais são importantes no Brasil. Eles Não Usam Black Tie, também estreado pela Fernanda Montenegro, é um filme que foi produzido, lançado em 1981 e vai contar a história de um metalúrgico, né, que tem na sua ideia qual o único meio de lutar contra a opressão das grandes empresas, né, as greves, as formações das grandes greves no finalzinho dos anos 70 e comecinho nos anos 80, movimentos sociais que sempre estão nas listagens, né, tanto de disciplinas como sociologia, como de história. Nós vamos ter movimentos sociais de todo o mundo. Vocês também precisam compreender que o Brasil é importante porque também teve os seus movimentos sociais, né, a construção da política democrática. Eles Não Usam Black Tie é uma produção muito importante porque fala disso. Talvez que nem tenha uma história tão impactante, né? Talvez a história de Eles Não Usam Black Tie não seja tão chamativa, mas cada personagem separados entre si vai colocar então a posição da sociedade. Cada personagem representa uma parte da sociedade. É um ótimo filme então para a gente compreender a formação dos movimentos sociais no Brasil, principalmente ali no final dos anos 70 para o começo dos anos de 1980. E este foi mais um vídeo no canal do Ducracia. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe lá o seu like. E se não é inscrito, faz favor, se inscreva. Ajude o canal do Ducracia a crescer e assim chegar mais informações, né, a todos os tipos de pessoa, para todos os lugares. Fiquem bem. Até a próxima.